Seria o Bitcoin uma conspiração chinesa, a moeda que vai dominar o mundo ou alguma coisa do anticristo? Da onde surgiu o Bitcoin? Acompanha comigo nesse vídeo. Olá, eu sou o Jonathan Ribas, nesse canal que eu vou falar sobre dinheiro, negócios, investimentos, finanças, criptomoedas, vários assuntos relacionados a isso. Então, se tu já gosta disso, se inscreve aí no canal, curta esse vídeo e vamos lá. Bom, de onde surgiu o Bitcoin? Por que ele existe afinal de contas? Ele começou aí com uma ideia de Satoshi Nakamoto, que na verdade não é uma pessoa, é só um pseudônimo, ninguém sabe quem é Satoshi Nakamoto até hoje. Foi idealizado pelo Satoshi Nakamoto, que redigiu a base do código, o começo do código, e ele surgiu aí pelo trabalho em conjunto de um grupo de pessoas que fazia parte de uma mail list, que é uma lista de e-mails, né? Em 2008 as pessoas conversavam bastante através de e-mail, né? Se tu perguntar pro teu pai, provavelmente ele vai falar isso daí, né? Ou se tu é um pouco mais velho, talvez tu lembre. As pessoas conversavam por e-mail ali, né? Nas mail lists, e tinha uma lista lá que incluía vários especialistas em criptografia no mundo inteiro, né? Dentre eles aí tinha o Hal Finney, Nick Szabo e alguns outros caras, e o Satoshi Nakamoto. O Satoshi Nakamoto apresentou essa ideia dele. Essas pessoas já conversavam na época sobre uma possível moeda digital ou algo que tirasse dos governos a centralização do poder e a centralização da confiança. Também vou falar um pouco depois da confiança mais pra frente. E bom, esse movimento ele foi bastante influenciado, ou foi bastante, digamos que, abraçado pela comunidade cyberpunk. Para quem não sabe o que é os cyberpunks, né, foi um grupo de pessoas, aí, uma cultura de pessoas que surgiu, né, em meados do ano de 1980, 1990, e é bastante expressada aí em filmes como Matrix, que é um filme bastante famoso, Blade Runner e também pela série Robocop. E enfim, o Satoshi Nakamoto depois criou um fórum chamado Bitcoin.org, onde eles conversavam mais, né, sobre o aprimoramento do Bitcoin, criptomoedas, blockchain, todas essas tecnologias que hoje muitas pessoas estão descobrindo que existem, mas em 2009 elas já existiam, já vinham sendo aprimoradas por uma comunidade bem grande de pessoas, né? Inclusive os cyberpunks, esses especialistas em criptografia, essas pessoas queriam combater aí principalmente três questões principais das moedas fiduciárias. Primeiro, criar um sistema descentralizado que não concentrasse o poder aí por um governo, que não pudesse ser manipulado por um governo, como acontece com moedas fiduciárias. Para quem não sabe, moeda fiduciária é o real, é o dólar, é uma moeda que pertence a um governo. E essas moedas elas são controladas pelo governo, né? Então, por exemplo, tu pega o dólar, né, ou pega o real aqui no Brasil, vamos pegar um exemplo mais caseiro, podem emitir real quando está alguma crise, o governo, o presidente for levar lá e fala, não, a gente quer emitir mais real, vamos emitir, fala o Banco Central emite mais real, e quem tem dinheiro, quem tem real acaba se ferrando, porque isso vai acabar, né, quando tem mais volume de dinheiro circulando, o que tu tem em dinheiro perde o valor ou as coisas sobem o valor, que é a chamada inflação, né? Um dos dois vai acontecer, provavelmente os dois ao mesmo tempo. O segundo quesito que eles queriam combater era criar o anonimato, né? Já que hoje em dia, se tu for perceber, a gente tem cada vez menos privacidade, na verdade, né? Hoje em dia os governos, os bancos centrais, eles têm essas trocas de informação, os bancos mesmo, os sistemas bancários como um todo, tem uma troca de informações com a Receita Federal. Então, se tu faz no Brasil uma transação acima de R$1.000, né, essa transação já é informada diretamente ao Banco Central e a Receita Federal. E aí depois a Receita Federal já vai ter os dados para te cobrar os impostos. Então, tu vê que tu não tem muita privacidade. Tu faz qualquer transação, tu tem que informar teu nome, teu CPF, ter todos os teus dados, né? Para te criar uma conta bancária, tu precisa ter todos os teus dados. O sistema do blockchain já é completamente diferente, né? Ele é completamente criptografado e prisa pelo anonimato. Então, tu não precisa colocar o teu nome quando vai fazer uma carteira, por exemplo, de Bitcoin ou de qualquer outra criptomoeda que for no blockchain. Tu não precisa colocar o teu nome, teu endereço, teu CPF, nada. Tu cria lá a tua carteira, vai ter um número de identificação, que é uma chave privada, que vai ser criptografada, inclusive, e aí chave criptografada que tu vai usar para transações e ninguém vai poder saber que é tu, a menos que tu fale, ó, essa carteira aqui é minha. E o terceiro ponto aí seria uma moeda deflacionária, já que, de modo geral, a gente tem moedas inflacionárias, ou seja, cada vez mais, né? Vamos pegar um exemplo do governo americano, que recentemente imprimiu 1,9 trilhão de dólares para pagar o stimulus check, que é o benefício deles lá em razão do Covid, e agora já anunciou que vai emitir mais 2 trilhões de dólares, então, né, vai jogar mais 4 trilhões em 2021 na economia americana. Isso já vai gerar uma inflação para a moeda americana. Para quem tem dólar em casa, por exemplo, o dólar se desvaloriza. Claro, se tu tem um dólar em renda fixa, né, em tese tu vai ter uma valorizaçãozinha. Existe essa centralização do poder e essa inflação que é recorrente, eles vão gerando, né, uma inflação, vão estimulando a economia, como eles dizem,
através de injeção de capital, emissão de dinheiro e injeção de capital, para criar cada vez mais esse volume, essa impressão de que cada vez mais está subindo, né? O governo está crescendo, todo mundo está ganhando dinheiro. E bom, pelo primeiro argumento aí da descentralização, a gente já vê que não faz nenhum sentido dizer que o Bitcoin seria a moeda utilizada pelo governo da China ou por qualquer outro governo para concentrar o poder, já que não há como concentrar o poder no Bitcoin ou no blockchain, né? A base do sistema ela foi elaborada justamente para não ter essa concentração de poder, né? Qualquer pessoa hoje em dia pode rodar um nó do Bitcoin, como é chamado, um node, né, em seu computador pessoal em casa e fazer parte da rede, né? Enquanto, por exemplo, nas instituições bancárias, né, quem gera as transações, quem reconhece as transações são só os sistemas dos bancos. Então eles têm ali a concentração do poder. Eles controlam quem que vai autenticar ali as transações, reconhecer as transações ou não, né? No sistema do Bitcoin, não. Qualquer pessoa pode rodar em casa o sistema e lá o teu computador vai ser utilizado para reconhecer as transações. E elas são reconhecidas por consenso. Então, por mais que tu rode no teu computador e tu faça uma transação, essa transação vai rodar no teu computador, vai rodar em vários computadores espalhados no mundo inteiro, e aí sim, né, o sistema vai reconhecer se essa transação é legítima ou não. Né? Assim, não existe como concentrar o poder e não existe como manipular a moeda, né? Existe uma hipótese levantada pelo próprio Satoshi Nakamoto, quando ele criou o Bitcoin em 2008, né, que ele fala do ataque 51%. Que seria a única forma de atacar o Bitcoin e de quebrar esse consenso, que seria ter 51% da rede mundial de computadores em posse. Né? Se alguém tivesse esse poder computacional de mais de 51% da rede de todo mundo, né, essa pessoa poderia fazer um ataque 51% no Bitcoin e inserir lá uma transação que não fosse legítima. Só que isso não faz nenhum sentido, né? E ele mesmo diz isso, né? Não faria nenhum sentido alguém fazer isso, porque o Bitcoin, o principal valor dele é realmente a segurança. Se alguém usasse todo esse poder computacional de 51% do mundo inteiro para quebrar o Bitcoin, para fazer uma transação falsa, todo mundo veria isso, porque o sistema do Bitcoin ele é auditável, então é possível verificar lá quem que mandou a transação tal para quem, né? Como eu disse, não há uma identificação de pessoa para pessoa, mas sim de códigos criptografados para códigos criptografados, mas pode ver lá que uma pessoa criou, né, poderia se ver, se isso acontecesse, que uma pessoa criou uma transação falsa. E isso quebraria toda a confiança do Bitcoin, a pessoa utilizaria um poder computacional excomungal para uma coisa que não faria nenhum sentido, porque o Bitcoin se desvalorizaria depois disso. Né? Então faria muito mais sentido se a pessoa tivesse uma capacidade de ter todo esse poder de computadores no mundo, atacar, por exemplo, um sistema bancário, um governo, né, para revelar seus segredos, enfim. Seriam muitas outras coisas que a pessoa podia fazer com isso que teria mais sentido e daria mais dinheiro, inclusive, do que atacar o Bitcoin. E seguindo aí, o Bitcoin foi desenvolvido para ser uma moeda rara, né? Para ser o equivalente a um ouro digital, como dizem, né? E justamente por isso o sistema dele, a forma dele ser distribuído pelo mundo é através da mineração, como um ouro. Né? Como é feita a mineração? As pessoas rodam também aplicativos em seu computador. Né? Em 2009, 2008 era muito comum, 2010, 2012, até 2013 por aí, foi muito comum as pessoas rodarem no seu computador pessoal mesmo em casa. Hoje em dia já existem mais campos de mineração com vários computadores para fazer essas tarefas, mas as pessoas podem rodar ainda assim em casa um computador e deixar minerando o Bitcoin, né? E a pessoa ela é paga, né, por reconhecer as transações que são feitas na rede e também, né, quando a pessoa consegue reconhecer as transações de um bloco inteiro de transações, né, porque as transações elas são envolvidas em blocos que formam uma cadeia de blocos e por isso que é chamado blockchain. Né? São uma cadeia de blocos que vai se formando, cada punhado de transações forma mais um punhado de transações, vão fechando blocos de transações, todos criptografados inclusive, e por isso a segurança do Bitcoin é absurda, né? Não haveria poder computacional hoje em dia no mundo. E o Satoshi Nakamoto estimava ainda que deveriam ser necessários muitos anos de evolução até existir algum poder computacional para quebrar a criptografia do Bitcoin. E bom, enfim, se nós evoluirmos isso, com certeza a tecnologia do Bitcoin também evoluiria junto. Então, e o sistema da mineração funciona dessa forma. A pessoa roda o seu computador ali, um aplicativo que vai resolvendo cálculos aritméticos, porque as criptografias elas envolvem isso, né? Envolvem resolver ali cálculos aritméticos, né? Cálculos complexos. Esse computador fica lá resolvendo vários cálculos e com isso a cada transação, bloco de transações concluído, resolvido, ele é recompensado com um número X de bitcoins. E aí tem a questão do halving,
que vem aí relacionada à questão da inflação, enquanto nas moedas fiduciárias, né, moedas como real, dólar, enfim, euro, elas têm uma inflação, geralmente uma taxa de inflação anual, como a gente vê, por exemplo, no Brasil agora está em 2%, né, nos Estados Unidos está menos de 1%, se não me engano. Cada ano, o governo vai lá e anuncia, nossa inflação vai ser tanto. Muito bem, no Bitcoin não existe isso e existe o contrário disso, na verdade. Existe a deflação do sistema, né, um sistema que é deflacionário, ou seja, a cada 4 anos, as recompensas por mineral Bitcoin diminuem. Isso gera uma escassez ainda maior no sistema e recompensa cada vez mais as pessoas que guardam a moeda, porque cada vez fica mais difícil de obter mais moedas, além do fato de que ele é uma moeda limitada, né? Um recurso limitado, só existem 21 milhões, só existirão 21 milhões, porque atualmente existem 18 milhões de moedas em circulação, e o máximo será 21 milhões, que estima-se que será minerado em 2140, ainda tem muito tempo para acabar de minerar, né? Mas até lá vai ser muito, muito escasso. O Bitcoin é para ser, pelo menos, muito, muito escasso, e a estimativa é que ele continue se valorizando em razão do sistema, né? Que já foi feito, já foi codificado, né? Já foi planejado para ser dessa forma, uma moeda que vá se tornando cada vez mais escassa e dessa forma se valorizando com o tempo. E assim acredito que não há nenhuma razão para acreditar que o Bitcoin realmente seria uma moeda para ser controlada pela China ou que seria para ser controlada por algum anticristo ou sei lá qual teoria maluca que tu escutou por aí, porque realmente o sistema foi feito com um propósito completamente diverso, né, completamente oposto disso daí, né? O sistema do Bitcoin foi justamente planejado para evitar esse tipo de coisa, né, para combater esse tipo de centralização de poder, né, esse tipo de controle que existe hoje em dia, esse tipo de invasão de privacidade que existe hoje em dia em relação às tuas finanças, o que tu faz com o teu dinheiro, né? Justamente no Bitcoin, o propósito é que não haja como, né, um governo ir lá e fiscalizar quanto tu está pagando, quanto está recebendo, quanto está enviando de dinheiro, ou seja, o sistema ele não vai identificar de nenhuma forma para onde está indo teus bitcoins, a menos que tu vá lá e fale, olha, essa carteira aqui é minha. Então, a partir de agora, a vai saber se sair dinheiro dessa carteira, foi o fulaninho que enviou. E é isso, pessoal. Espero que eu tenha desmistificado essas teorias da conspiração malucas aí a respeito do Bitcoin. Se tu gostou desse vídeo, compartilha com mais um amigo aí, com mais uma pessoa, envia no grupo do Whats, né? Se tu não se inscreveu aí, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like e manda um comentário aí se tu tem alguma dúvida em relação a esse assunto, se tu quer saber mais alguma coisa sobre o Bitcoin, né? Eu vou fazer mais vídeos, vou fazer uma série sobre o Bitcoin aqui no canal, né, para ter vários temas esclarecidos sobre blockchain, criptomoedas, etc. E fica à vontade aí para mandar qualquer sugestão. Nos vemos aí no próximo vídeo.